Olá, muito boa tarde. O tema da Eucaristia está presente em muitos textos da Bíblia. Os que são lidos nos encontros das comunidades cristãs do próximo domingo têm esse tópico em comum e serão hoje analisados pelo padre Robson Cruz e o padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado antes de mais por estarem neste programa. É, por certo, um dia da liturgia, Padre Vítor, que faz com que este tema da Eucaristia esteja tão presente nos textos que escutamos nas missas de domingo. Principalmente porque a solenidade do corpo e sangue de Cristo, que nós chamamos corpo de Deus, por um acordo, passou da quinta-feira, que é o seu dia próprio, a quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, após o Pentecostes, para o domingo seguinte. Que é o que celebramos no próximo. Exatamente, que é o que celebramos neste domingo. Claro que foi um acordo por 5 anos, vamos ver. Mas a razão dessa quinta-feira, após toda a solenidade do tempo pascal, todo ele é sempre eucarístico, mas guardar para um dia algo que não pôde ser feito em Quinta-feira Santa, porque é aí que é o dia mesmo da instituição da Eucaristia, tem um contexto histórico. Por volta, portanto, no século XIII, o Papa Urbano IV, a partir das visões de uma santa, onde se falava que uma dimensão que faltava à Igreja era esta dimensão do culto eucarístico, começa a promover e estabelece mesmo esta festa. É um facto que ela vai ganhar também uma dimensão importante num período depois mais tardio da história da Igreja, quando a tentação de afastar um bocadinho a presença de Cristo e depois um bocado ligado ao coração de Jesus com o jansenismo, esta é uma festa muito da proximidade palpável com o Jesus que se fez próximo de nós, que se fez alimento. E por isso, a procissão é uma forma pública, exprimindo a dimensão de uma peregrinação, mas também de um ato de louvor, de encanto por Jesus estar no meio de nós. E é isso que faz com que as grandes cidades, a pouco e pouco, a partir da Europa, muito até neste contexto mediterrâneo, onde se mantinha, e vamos dizer, mantém-se o feriado na quinta-feira do corpo de Deus, que agora é trasladado por um período de tempo, ganhou um enraizamento muito popular. Nós vemos terras do nosso Portugal onde se fazem tapetes de flores lindíssimos para a passagem de Santíssimo. Exatamente. Vemos as Irmandades do Santíssimo, portanto, muito ligadas a este amor a Jesus da Eucaristia, claro, sempre também com aquele sentido da adoração e da ligação que cada vez mais sentimos importante de levar Jesus àqueles que estão doentes, que é uma realidade que às vezes, onde depois encontramos, por exemplo, os ministros extraordinários da comunhão. Esse serviço da liturgia, que é uma possibilidade maravilhosa de Jesus estar presente. Portanto, na nossa cidade de Lisboa, como nas outras cidades, nós estamos aqui, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo tem um momento central na sede de manhã, com a missa presidida pelo Patriarca, e depois, à tarde, o início da procissão às 5 horas da Sé percorre a zona baixa da cidade. Claro que outros lugares da nossa diocese vão realizar também esta procissão, até porque é difícil congregar tudo aqui na cidade. Padre Robson, sobre o sentido desta festa, desta solenidade, é a presença de Cristo, da pessoa de Cristo na hóstia que se expõe na cidade, que sentido tem, nomeadamente até quase por fazer parar as cidades, muitas cidades param para passar a procissão. Exatamente, e no século XIII a grande preocupação é essa, é dizer que a presença não é só simbólica, ou não é apenas olhar para o passado, né? Mas que de facto há uma promessa sacramental que nós católicos defendemos e recebemos, né? De que o próprio Senhor, entende, que assume ser pão e vinho, né? Dá uma vida nova, né? E por isso mesmo é uma festa, quase diria, a verdadeira festa da vida da Igreja. E da vida porquê? Porque nós fomos convidados a estar à mesa com Deus, não é? Todo o simbolismo de estar à mesa com, não é? Agora é o próprio Jesus que é o anfitrião, é Ele que nos convida, não é? É Ele próprio o dador do alimento, é Ele que o dá, e ao mesmo tempo Ele próprio é o alimento, não é? Isso ganha, digamos assim, a verdadeira proposta que a celebração do corpo de Deus e que os textos da liturgia até exprimem é esta, né? É assim, há uma verdadeira vida que nos vem através deste dom, que é a presença de Jesus, né?
E vejamos de que forma é que os textos da Bíblia nos falam desse dom. Desde logo, como é que é introduzido no texto do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, que se escuta neste domingo. A partir dessa certeza, o homem não vive só de pão. Nós estamos no capítulo 8 de Deuteronômio. Pronto, como sabem, o livro é feito de grandes discursos, né? Nós estamos no 2º, e tudo se passa no último dia da vida de Moisés, né? Portanto, é assim a gente pensar o que é que se falou naquele dia dentro deste modelo de ficção, entende, que se estabelece aqui. E aqui põe-se exatamente o risco que é o homem, quando passa o tempo, digamos, da crise, entende, deixa de estar atento aos sinais de gratuidade que o acompanharam. E o texto vai insistir de uma forma muito bonita, né? O povo que também esteve à prova no deserto, que experimentou a gratuidade do dom de Deus, quando tinha vida em risco, né? Viveu desta solidariedade de Deus, né? Perceba que a gratuidade do pão recebido, do alimento recebido, deve conduzir agora a uma abertura de coração. Ou seja, o dom do pão deve levar à abertura à palavra, né? E é essa ligação que este capítulo 8 faz, ou seja, aquilo que o homem deve recordar não é tanto um prodígio, o que foi o maná no deserto, e como sabe, quando se tenta interpretar literalmente os textos da Bíblia do Antigo Testamento, vai-se perguntar, alguns flocos que caíram, são sementes, é uma planta que dá uma resina. E aqui o centro não é perguntar como é que foi o milagre, mas o que esta ação devia ter conduzido à abertura do coração. E isto é uma das coisas que também nesta solenidade que estamos a celebrar, não é, vai mostrar exatamente isso, ou seja, a gratuidade com que nós recebemos o pão. E quem diz o pão não é apenas o pão concreto de cada dia, mas tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Se isto está ou não a abrir o nosso coração àquilo que verdadeiramente dá sentido, que é a escuta da palavra. Padre Vítor, a sua análise a este texto, e que desafio é este de olhar além, enfim, daquilo que pode ser mais material, pode ser mais imediato. É interessante que, ao ler esta leitura, fazia memória da resposta que Jesus deu a Satanás nas tentações. Quando os evangelhos dizem que sentiu fome, e a primeira tentação é precisamente essa, de transformar aquelas pedras em pão. No fundo, este alimento e este Deus alimentar-nos tem um sentido muito global, porque o ser humano tem fome e sede de justiça, de verdade, de paz, de alegria, de estabilidade, de esperança, mas este alimento aqui para o qual liga esta solenidade tem a ver com uma realização muito mais plena. Portanto, pode-se ter satisfeitas essas fomes e sedes todas e ainda assim permanecer-se infeliz. Porque quem dá sentido pleno a essa felicidade é a doação do próprio Jesus, do próprio Deus, que se nos dá para que a nossa vida, numa expressão também de Jesus, seja uma vida em abundância, para que tenham vida em abundância. E, portanto, isso está depois presente nos sinais eucarísticos. A multiplicação dos pães, há uma abundância que sobra, que Jesus manda recolher para que não se perca. Há um sentido de aproveitar tudo. E, portanto, esta abertura, que é uma abertura não apenas ao alimento enquanto dimensão primária da nossa existência, que significa sobreviver, abertura à palavra, como dizia o Padre Robson, enquanto aquilo que dá sentido à nossa existência. Portanto, o ser humano não é um ser apenas para se alimentar. Ele é para se alimentar em ordem a realizar um projeto, a realizar um sentido. Um projeto que parece que dá unidade, a partir do texto da segunda leitura, a epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Este participar do mesmo o pão é fator de unidade, é fator de formar um só corpo, como diz o texto. Embora este capítulo 10, da forma como nos aparece proclamado neste domingo, dá a impressão que o acento é na unidade muito abstrata. E Paulo está a responder a um problema muito concreto. Está a dizer, havia um problema na comunidade de Corinto em que a carne comprada no mercado era mais barata. E porquê? Porque ela vinha dos sacrifícios que os pagãos faziam no templo e, portanto, aquela carne que era oferecida pelos pagãos, depois era revendida, digamos assim. E eles perguntam, podemos ou não podemos comer isso? E Paulo diz, essa carne não tem poder maléfico nenhum. Por quê? Porque Jesus venceu completamente o mal. Mas agora um outro critério que nós devemos perguntar, se o meu irmão vai entrar em escândalo ou não, não é? E este risco de escândalo é que o Paulo está aqui a responder. E Paulo vai usar a metáfora eucarística, não é? Para exatamente mostrar
aquilo que a Eucaristia significa, não é? Deve-se traduzir depois naquilo que a vida cristã deve ter como preocupação fundamental. De facto, há um cálice de bênção, e Paulo usa até a expressão do tal terceiro cálice da ceia pascal, não é? Que todos são participantes, não é? Há um pão, entende, que é, digamos assim, de comunhão, uma oferta de comunhão, lembrando aquelas ofertas de paz que se faziam no templo, em que todos são participantes. Se é a partir da ceia eucarística que nós fazemos a experiência da unidade, então perguntar se o meu irmão pode ficar chocado com a minha atitude, mesmo que eu saiba que aquela carne não tem poder nenhum, devo fazê-lo ou não. E Paulo dá o critério. Eu posso fazer tudo, sempre no horizonte da caridade que devo ao irmão. Os mais fracos, tomando sempre atenção, entende, não fossem entrar num esquema, digamos, mágico de idolatria e pensar que havia algum poder oculto, tipo superstição, à volta dos alimentos que comem. Os mais fortes, percebendo a responsabilidade de que é não escandalizar o irmão com as atitudes que tomam, que porventura esquecem este dom da unidade. Quem tem a capacidade de realizar isso? Para Paulo diz, é a Eucaristia. E só um modelo eucarístico é um modelo onde o mais avançado na fé pode verdadeiramente caminhar a par dos mais simples. Padre Vítor, esta certeza e esta condição, este fator de união que a Eucaristia tem, é o que motiva que os encontros dos grupos cristãos, das comunidades, o encontro principal seja de facto a celebração da Eucaristia, seja o domingo? Sim, embora creio que nem sempre há essa consciência de facto da unidade e da corresponsabilidade. Este participar do mesmo corpo implica de facto uma consequência que é não é a minha missa. Vou à minha missinha. Não vai à desobriga. Isso aí é a confissão. Não é a minha, portanto, não é a minha comunhão, é a comunhão com Cristo e é a comunhão com os irmãos. Sem ir ao exagero, mas de algum modo, ao comungar aquele corpo, eu comungo também os irmãos comungam-me a mim. Há uma dimensão que isto até criou escândalo nos romanos, falava-se de canibalismo, de uma das acusações aos cristãos. O que é facto é que esta dimensão de participação acontece por graça de Cristo. É Ele que oferece. Gosto tanto de sublinhar que, mesmo antes da comunhão, nós dizemos uma frase que a liturgia adotou, curiosamente uma frase dita por um centurião romano, quando vai pedir a Jesus para ir curar o seu servo. E ele, consciente de que um judeu, ao entrar numa casa de um não-judeu, tornava-se impuro, ele diz, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. E a liturgia pegou nesta palavra, principalmente para acentuar que aquilo não é um prémio para os bonzinhos, aquilo. Mas porque nós depois ficamos assim muito materializados. Não é um prémio para aqueles que conquistaram grandes feitos ou são já santos. Portanto, aqui logo novamente a dimensão da santidade. Mas é um alimento para os pecadores, é um alimento para aqueles que estão num processo de crescimento e de construção dessa unidade. O mais sábio, o mais avançado na fé, o mais pequenino, o mais simples. E aqui, à volta disto, encontramos tantas experiências ligadas com uma fé muito simples à Eucaristia. A esta presença de Jesus que transforma a nossa presença no mundo e que nos convida a ser eucarísticos neste aspecto. De vivermos em ação de graças, de vivermos construindo unidade, que não é uniformidade. É respeito pelas diferenças, é o acentuar das diferenças como uma riqueza, como expressão de pluralidade, mas em que temos a ver uns com os outros. A nossa vida está interligada a partir de Cristo. E só assim faz sentido celebrá-la em conjunto. Não é? Exatamente. E passamos à análise do texto do Evangelho, é o capítulo 6 de São João. Fala-se da verdadeira carne, ou da carne como uma verdadeira comida e do sangue como uma verdadeira bebida. Em que contexto surge essa certeza afirmada por Jesus? É assim, embora o centro de toda a afirmação do capítulo 6 é uma promessa de vida. E mais, esta vida vive-se por participação. E aqui é que é o centro, ou seja, Jesus deliberadamente está a usar uma imagem chocante para um auditório judaico, que é a ideia de comer carne e beber sangue, canibalismo e algo, beber sangue, que era proibido explicitamente pelo Levítico, que levaria à exclusão até, digamos assim, do meio do povo.
Jesus está a dizer, o caminho para verdadeiramente viver a vida é vivê-la por participação. E por isso mesmo Jesus pode dizer uma frase tão forte, não é? Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É porque a pregação de Jesus corria muito risco de ficar apenas como uma espécie de uma moral, não é? E, portanto, um conjunto de ensinamentos, um proceder bem diante dos outros. Jesus diz, não, trata-se de um viver a vida. E vive-se essa vida a partir de quê? A partir de Jesus. Tal como ele recebe a vida do Pai, não é? E, portanto, tudo aquilo que Jesus é, o é a partir do seu amor ao Pai, assim o desafio que ele lança aos que o querem seguir é exatamente esse, viver a partir dele. E nesse aspecto, a Eucaristia traz esse dom. Por um lado, ela é o memorial de uma entrega radical, que é o mistério da cruz, não é? E ao mesmo tempo, como algo de tão cruel como a morte de alguém, pode trazer uma vida nova se verdadeiramente abrirmos o nosso coração a participar com ele, não é? Este texto, Padre Vítor, do Evangelho, vem completar aquilo, enfim, o sentido que era apresentado no primeiro, quando se afirmava que o homem não vive só de pão. Está aqui a resposta? Está. Vive de Cristo. Vive unido a Cristo e a partir da força e da presença de Cristo. De facto, este discurso chamado do Pão da Vida, que São João coloca na sinagoga de Cafarnaum, e bem provável, vai ter um desfecho um bocado trágico. Diz São João que a partir daquele momento muitos dos discípulos de Jesus deixaram de andar com ele. E ele vai confrontar, é muito interessante, vai confrontar os apóstolos e pergunta, vocês também querem ir embora? E é Pedro que responde, Pedro que sintetiza assim as afirmações de fé um bocado do grupo dos 12, Senhor, a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Ora bem, penso que o Pedro no contexto também não deve ter percebido muito. E no fundo há aqui esta dimensão do salto da fé. A fé não é uma cegueira, a fé não é um não questionarmos, mas ao olharmos para a materialidade, temos ali pão e temos ali vinho. É em ordem esta dimensão de vida mais profunda que acreditamos que Jesus confere a este gesto que ele pede aos apóstolos que realizem. Mas é um gesto que é também muito interessante. Na ceia, no fim, Jesus diz, fazei isto em memória de mim. E este fazer isto não é juntar-nos para fazer uma celebração muito bonita. Não, é viver o que aquilo significa. E isso significa doação de vida, significa realização, cá está, do projeto de Deus de amor e de felicidade na humanidade e na história. Responsabilização por aquilo que nos é confiado, pela vida dos outros. E por isso o pão eucarístico leva, sem dúvida, à luta e ao ter fome e sede de justiça, e que ninguém passe fome das muitas fomes humanas. Portanto, a Eucaristia, eu diria, damos graças para nos pormos ao trabalho ainda mais profundamente. Por isso, o fim da missa, não, a missa não acaba ali. A missa continua naquilo que é a nossa existência. E quando olhamos para este aspecto apenas assim como algo isolado, ou se calhar a ideia cumpri o meu preceito, é dizer positivo. Claro, eu fui celebrar uma vida e buscar forças para o crescimento dessa vida com Cristo e com os irmãos. A partir destes três textos, perguntava-vos ainda que relevo tem, de facto, trazer para o espaço público, para as ruas, trazer o pão da vida, trazer o corpo de Cristo. Eu acho que exatamente ganha, quer dizer, claro, tem de haver alguma catequese, não pode parecer que é apenas uma manifestação de força de um grupo humano. Não é uma devoção, ou venerar um santo que está em causa. Agora, o facto de Jesus dizer, não é, que quer estar presente no pão, quer estar presente no vinho, comparo muitas vezes isso, quer dizer, o pão para nós é aquilo que é de básico da nossa sobrevivência, não é? Ou seja, tudo aquilo que eu preciso, não é? Alimentos, sem dúvida, mas uma casa para viver, trabalho que dê possibilidade da minha vida sustentar, não é? E há aí uma promessa, eu quero estar presente nisso, não é? O vinho, como sabem, tem muito o simbolismo de brindar ao futuro, um pouco como os espumantes nas nossas festas, não é? Em que um judeu, a ideia é exatamente esta, quer dizer, o vinho significa aquilo que eu quero ser, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que é o projeto da minha vida. Há uma promessa, quero estar presente no meio de vós. E a procissão celebra exatamente isto, ou seja, que a vida dos homens não é indiferente a Deus. Celebra exatamente que é aí que Jesus quer estar. E enquanto
por exemplo, na religiosidade do Antigo Testamento, não é? A possibilidade de poupar a vida na violência social que a gente vive significa que é preciso dramatizar, digamos, a violência, que é pegar nos animais, degolá-los, ver o seu sofrimento, não é? Jesus substitui isso por uma refeição de paz. Os nossos espaços públicos hoje em dia estão recheados de violência, de gente indignada que quase quer fazer justiça pelas próprias mãos. E Jesus parece que nos indica que o caminho não é esse. Não é voltarmos a dramatizar a violência, mas procurar a comunhão fraterna de paz. Talvez a procissão do corpo de Deus possa exatamente assinalar numas ruas de uma cidade que já é algo violenta, como Lisboa ficou e como todo o país neste momento sofre, né? Que o caminho para a verdadeira paz se celebra à volta de uma vida que Cristo promete. O título que foi dado a este cartaz aqui da cidade de Lisboa é Cristo vive no coração da cidade. E eu creio que é essa dimensão que importa tornar presente. Cristo vivo, mas vivo também nos cristãos, vivo naquilo que é o compromisso. Eu creio que muito mais do que uma manifestação, e até aqui no contexto da Baixa de Lisboa, com os imensos turistas que ficam assim entre o admirados e as 1001 fotografias que os japoneses tiram, é a responsabilidade que nos oferece a nós cristãos de não estarmos ali simplesmente a ver algo passar, mas a assumir essa vida de Cristo na nossa vida, com todo esse compromisso de construção e a partir da realidade de facto mais básica da nossa existência, que é o alimento. Este alimento que Cristo é, também nós somos chamados a ser de muitas formas uns para os outros. E somos-lo pela palavra, pela presença, pelo compromisso, pela atenção, pelo carinho, pelo diálogo, pelo tempo que se dá, às vezes até mais do que pelo aquele açúcar ou aquela farinha que se dá. O tempo como um alimento também extraordinário. Esperemos que também isso aconteça e fique esse convite para participar na procissão do Corpo de Deus este domingo por, enfim, muitas vilas ou cidades ou aldeias que acontece por certo. Muito obrigado por terem estado neste programa onde quisemos apresentar as mensagens que os textos da Bíblia sugerem para este domingo. Votos muito boa tarde. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.